A regra é clara, jornalista tem que ser isento. Mas isso se aplica ao esporte? Cada vez mais a imprensa esportiva abre o seu time do coração, contrariando o que tanto se propagou por anos. O tema não é novidade por aqui, mas dessa vez a gente vai ouvir dois convidados que atuam com o jornalismo esportivo, mas todo mundo sabe para quais clubes eles torcem. Então não sai daí, porque o episódio de hoje promete. De festa aqui no Fala Mercado. Isso porque nós chegamos ao 100º episódio no ar. E é claro que ele precisava ser muito especial. Para quem nos acompanha há mais tempo, sabe que a gente já abordou esse tema do jornalismo esportivo identificado aqui mais vezes, mas esse foi o assunto mais acessado do programa até hoje. Portanto, retomamos esse tema, só que dessa vez a gente vai ouvir dois jornalistas que são identificados de fato. Então, como vocês sabem, neste programa o protagonismo é do mercado. Com vocês, Duda Garbi, Nando Gross, sejam muito bem-vindos. Vamos respeitar. Tudo bem, mas obrigado pelo convite. A ordem cronológica. A ordem cronológica de quem chegou antes no mercado. Obrigada, gente. O Duda, desde que eu conheço ele no mercado, eu já sei o time dele, né? Acho que o Duda não escondeu, A né? gente vai chegar nesse... Não dá spoiler do meu roteiro, não. Não, amor, tu deu uma apresentação. Já quebrou minhas pernas no começo. Não, mas acontece. Bom, gente, vamos lá. O tema do futebol, ele é naturalmente um sinônimo de paixão, né? E vocês lidam com isso. Isso significa, inclusive, amor e ódio, que andam juntos, né? Então, eu quero começar perguntando o básico. Como é pra vocês trabalhar com jornalismo esportivo há tanto tempo? Por gentileza. Assim, ó, eu diria assim, ó, esse negócio de ser identificado, existem várias formas de fazer. Né? Existe o jornalismo, existe assim, de ser um comunicador, né? Porque rádio, televisão é espaço para... Agora, esse negócio de jornalismo tem que ser isento, o jornalista tem que dizer a verdade. Tá? Basicamente isso. O fato de eu ser identificado não me dá o direito de mentir, entendeu? Para beneficiar o time que eu gosto, por exemplo. Né? Aí tu não está fazendo jornalismo. Então deixa claro para as pessoas. Sabe? Aqui, né, quando vocês me ouvirem, é um torcedor falando. Agora, se o cara... No meu caso, eu quando anunciei o meu time, eu torço pro Inter, tá? Que eu deixei assim, as pessoas sabem o time que eu não torço, mas não descobriram uma nova pessoa, não vão me ver sendo outro cara a partir daquele momento. E acho que sim, incomoda às vezes, dá ruído às vezes. Né? Eu, se fosse hoje, estivesse comentando numa rádio comercial tradicional, como eu comentei tantos anos na Gaúcha, depois na Guaíba, na Band, né? Eu não diria. Porque por mais que as pessoas dizem assim, não muda nada, eu acho que ainda lá no fundo sempre alguém diz assim, tá dizendo isso porque tu é gremista, tá dizendo isso porque tu é colorado, sabe? Eu acho que essa cobrança é uma coisa, tá dentro da pessoa, tá dentro da pessoa. Né? Então eu fiz isso hoje pela situação que eu tô vivendo, mas eu ainda gosto do jornalista, não é que seja isento, mas que não precisa dizer para que time ele torce, ele tá analisando o jogo. Bom, com o Duda foi um pouco diferente, porque tu nunca precisou revelar o teu time, não houve esse momento, né? Desde repórter de torcida, depois de sala de redação, todo mundo sempre te identificou como gremista. Então, a minha história é um pouco diferente da do Nando, porque eu entrei no jornalismo esportivo posteriormente ao que eu já estava, entre aspas, no mercado, né? Eu fazia entretenimento e... Entrei na Gaúcha e tal, que era especializada, mas eu já fazia na Atlântida jornalismo esportivo com entretenimento. E para mim o futebol é entretenimento, né? A coisa mais leve possível. Eu busco ao menos fazer futebol de uma forma leve. E ter revelado o time, assim, ou já ter entrado, foi o que abriu as portas, na verdade, né? Que se eu nunca falasse, de repente certamente eu não estaria lá no Sala como um jornalista identificado, um torcedor, né? Na época era mais isso ainda, hoje não tem a tal da figura do torcedor ali, são pessoas que debatem futebol e sendo identificados. Mas assim, eu tendo a discordar um pouco do Nando, respeitando muito ele, né? Um cara incrível, de uma trajetória maravilhosa. Mas assim, eu te confesso assim, eu dou pouca bola pro... Óbvio que sabendo, acho que né, Anísia de concorda, né? Que sabendo, as pessoas sim vão criar a barreira da dúvida, da condição. Mas eu acho que assim, eu consigo ouvir
com bons ouvidos, pessoas que têm os seus times e conseguem analisar futebol. Nando é um cara desse, Guerrinha, amigo nosso, é um cara que eu acho que todo mundo sabe que o time que torce e acho que analisa. E vou te dizer, os colorados tendem a analisar o Grêmio de uma forma melhor do que o gremista e vice-versa, porque às vezes não tem a paixão tão envolvida. Não é uma regra, acho que né, tem casos a casos, mas eu acho que hoje é tão natural a gente saber o time do cara que até o contrário é estranho, né? Quando a gente não sabe, a gente diz assim, mas esse cara... Será que ele é gremista? Será que ele é Será que ele é gremista? colorado? Então eu já criei um hábito de saber, e óbvio, nós da imprensa, né, Nanda, a gente sabe o time dos nossos colegas, embora eles não revelem. Então a gente acaba... Quando desligar as câmeras, a gente conversa, depois Duda. a gente conta. Então a gente assim, acaba... ó, a Gaúcha, por exemplo, é uma audiência gigante. Eu fui comentarista na Gaúcha há muito tempo. E... e olha que não tinha... Acho que a tua época mudou, né, Nanda? Não tinha... eu quero falar sobre a transição, essas gerações digo assim, diferentes. a relação não tinha tão direta de tu mandar Verdade. recado, como tem Redes hoje sociais. na hora e tal. Só que era uma relação, sempre foi, tudo que tu falava, muito agressiva, muito forte, tá? Eu também acho que futebol, eu tenho uma relação boa com futebol, eu não seco o time e tal, tá? É entretenimento, ok. Só que assim, ó, quantas vezes a gente tentou no mercado já? A Atlântida tentou várias vezes. Fazer Grenal, fazer isso, fazer aquilo, de uma forma mais solta, engraçada. Não engaja. Não rolava na época. Porque ninguém vê futebol assim, cara. As pessoas veem futebol dramaticamente vendo seu time. Ninguém vê um Grenal curtindo, paz e amor, relaxado. Ninguém, cara. Não, Grenal, xingando os gritos. Não tem como. A gente fazia muito Grenal, né, na Atlântida, Fazia. em paralelo, né, tendo uma alternativa gaúcha. E, de fato, a gente era disparado segunda opção, assim. A gaúcha certamente era a opção, porque, além da tradição e do costume, né, do cara já ligar na gaúcha, ou, enfim, qualquer rádio assim, a gente levava na galhofa, né? Não, e era legal, E é bem era uma alternativa. Só que eu quero alternativa. dizer que esse modelo, se as pessoas assistissem futebol assim, seria rotina. Todos os jogos teria alguém fazendo assim. E não rola. Não rola mesmo. Eu queria entender de vocês, pegar o gancho do que ambos falaram sobre a relação com o público, né? Hoje mudou, o Duda já vem um pouco mais essa pegada, porque aí já era casuca, né? Quando tu entrou, né, Duda? Isso. Tinha essa relação muito próxima com o teu público. O Nando pega uma transição ali, né, de redes sociais, de YouTube, enfim. E aí, identificar os times de vocês, eu sei que o Duda, por exemplo, tem amizades de verdade nos dois times, né? Sim. Com muito respeito. O Nando já acha que tem uma questão dessa relação com o público mais pesada, mas como é que vocês veem essas relações que hoje vocês têm com os seus públicos já identificados com os seus times? Não, eu acho assim, eu tenho uma boa relação com o público. O que eu digo é que essa forma passional, por exemplo, a minha filha, a Heleninha, está com 19 anos. Ela nasce, eu estou em 2005, eu sou comentarista da Gaúcha. Ela é gremista. Ela nunca soube meu time. Ela não me via torcendo em casa. Ela não me via, ela não sabia, eu não falava sobre isso. E assim, ó, ela é gremista, Duda, mas ela vê jogo assim, entendeu? Ela quer, o Grêmio jogou hoje, entendeu? Porque é um pouco que ela não é gremista, É um reflexo do pai. Eu quero dizer assim, ó, é um pouco do que eu senti, tá? É um pouco do que eu senti. Eu recebi ameaças por e-mail, não pra mim, pra família, com endereço, sabemos onde eu tô feliz. Então, esse tipo de relação, pô, é uma coisa às vezes meio forte, entendeu? E isso mexe contigo, tá? Hoje eu sei lidar melhor com isso, tá? Mas então eu queria proteger um pouco. Então a minha relação com o futebol eu passei pra dentro de casa, né? Ninguém é muito, né, fanático, aquela coisa assim e tal. E eu adoro futebol, tá? Adoro futebol. Mas eu acho que eu tenho uma boa relação com o público. Mas, Duda, muita gente assim, por exemplo, que quando eu disse agora, o meu time é tal, né? Poxa, um monte de gremista, agora eu sei, então por isso que tu falava aquilo, e sabe? E nunca foi isso. Também esses caras estavam engasgados por alguma coisa, mas também, tipo assim, eu sabia, por isso que tu comentou e xingava mais o jogador X, Y e Z. Mas na verdade, pelo amor de Deus, cara, sempre foi um cara muito tranquilo em comentar, nunca foi um cara de pegar no pé. O Nando não era um cara, né, na mídia tradicional, incisivo, aquele cara que, sabe? Eu acho que esses caras que são assim, e temos vários, esse cara pode gerar a reação, né? Aí eu nunca sei,
Quem nasceu primeiro, se é a galinha, o ovo, a galinha. Então, eu não sei se é a torcida que faz o cara reagir ou é o jornalista que provoca essa reação. Eu não sei te dizer isso, não sei. O fato é que eu optei por sanidade mental de não entrar nessa briga, velho. Eu tô fora disso. Quando eu entrar... é muito zen, né? O Dudu é muito Não, cara, tranquilo. quando eu tava na Gaúcha, e eu dei uma sorte danada, porque eu fiquei 6 anos na sala de redação e foi os melhores 6 anos do Grêmio nos últimos 20. O que ajuda também, né? O que ajuda muito. Quando o negócio começou a despencar, e eu saio em 21, o Grêmio caiu no final do ano, eu saí em março, então eu nem peguei esse rebaixamento. O Grêmio perdeu, eu lembro direitinho. Eu já tinha combinado de sair e a direção pediu para eu fazer só a final da Copa do Brasil. Grêmio e Palmeiras. O Grêmio toma um currupio lá e aqui, perde as duas. O Grêmio já estava numa derrocada. E os caras batendo muito, velho. Né? E eu pensei assim, cara, eu não jogo. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas descarregavam no comunicador que ali estava, né? E, cara, pra mim isso aí não é a minha, velho. Cara, eu não vejo futebol desse jeito. Eu não vejo, velho. Então eu não quero participar. Então, assim, não os incomodados, que eu tô fora desse jeito. O debate eu não assim, ligo futebol assim. Um debate que tu tá discutindo. Eu sei que o Duda é gremista, o Duda sabe que o Nando é colorado, a gente sabe que a Márcia é corintiana, né? Ok, tá? Agora, o problema é quando a temática do negócio, tipo assim, vamos fazer um programa, é 2 contra 2, entendeu? Então tu tem que um defende o Grêmio, o outro defende o Inter. E aí fica um programa entendeu? Meu time ganhou mais do que esse, meu time ganhou mais do que aquele, e aí baixa muito. Baixa aí muito. Acho que os argumentos vão para baixo. Isso aí, se não for com um amigo meu, que sabe que é galhofa, eu tô fora. Senão eu tô fora. Eu costumo dizer que o futebol, o Grêmio, no caso, que é o meu time, não paga as minhas contas. No caso de vocês, paga as contas de vocês. O meu ajuda, sem Mas dúvida ainda nenhuma. assim, se não é pra cena esportiva, Mas, nem Márcia, conta por comigo. embora seja gremista, e todo mundo sabe, como tu disseste, há muitos anos, nunca não falei. Tia, hoje no trabalho que eu faço, cara, eu recebo todos os jogadores do Inter, e presidentes do Inter, e vice-presidentes do Inter, e quem for do Inter. Porque eu acho isso, pra mim isso pra mim isso é até óbvio, assim, é tão óbvio. É como o Nando, embora seja colorado, cara, querer dar a opinião sobre o jogo. Por que não? Claro. Por que não? Né? Vocês falaram também, agora nessa brincadeira de, os colegas sabem o time dos outros colegas, enfim. Tem jornalistas ainda que optam por não revelar. E eu já ouvi, já tive o prazer de entrevistar muitos jornalistas esportivos, e muitos que disseram assim, olha, eu trabalho há tanto tempo com isso, e narrando ou comentando os dois, que eu deixei de ter time. Vocês acreditam que dá para ser jornalista esportivo? Olha que eles já se olharam. Sem ter time? Olha, a relação com... Eu não consigo. Assim, a relação com o futebol, em geral, é a relação da vida, entendeu? Tu escolhe as coisas que tu gosta, as coisas que tu não gosta. Se tu gosta de música, então eu gosto mais de ouvir isso, eu gosto mais de ouvir aquilo. Se eu gosto de futebol, eu gosto mais desse, Claro, tu faz escolhas na tua vida, é evidente que o cara tem uma escolha. Agora, eu acredito que ele pode ser, entendeu? No momento do jogo, um analista do jogo, independente do time dele. Né? Porque eu acho que se o cara tem dificuldade realmente de analisar o jogo, porque ele está sofrendo, o cara é gremista, está analisando um Grenal, e ele não consegue analisar, ele está sofrendo. Ele é um bom profissional. Ele tem que chegar e dar real, entendeu? Olha, pessoal, é um médico que tem medo de sangue, vai fazer uma cirurgia, olha, pessoal, não posso, entendeu? Boa comparação. Essa eu não quero entrar, é um respeito, entendeu? Agora, o cara, para fazer isso, tem que saber, né, que tem que ter sangue frio. Ele está ali como um analista. Mas assim, se o cara não está trabalhando, eu duvido que esse cara não consuma o seu time do coração. Eu duvido. Porque, assim, dentro da minha casa, na frente da minha TV, eu sou torcedor. Então, eu vou xingar o jogador, eu vou mandar ele longe. É na minha residência, né? Eu não tenho ali a responsabilidade... Do microfone, de respeitar a mãe do cara. Não. Ali, dentro da minha casa... Né? Eu, a minha mulher, meu melhor amigo, não. Ali, cara, eu vou xingar quem eu quiser xingar. Até a mãe do sujeito, vai. Até a mãe do sujeito. Agora, aí eu tenho responsabilidade. É muito raro e eu não me lembro de eu ter me passado... Eu queria chegar aí, exatamente aí, Duda. Já teve situações em que para vocês foi difícil, que foi sofrido essa linha tênue de jornalista para torcedor?
Já foi difícil pra ti, assim, sei lá, uma derrota do Grêmio ou até uma vitória do Grêmio que, assim, deixou o jornalismo de lado e vou extravasar porque... Posso rapidinho, então? Claro. Eu tive algumas situações, uma quando eu era muito jovem na Band em 2005, eu estava fazendo na Guete, o Grêmio estava subindo da B para A na Batalha dos Aflitos. Eu entrei chorando. E depois eu tomei um belo de um xixi do meu chefe, do Pretzel, era o meu chefe na época. E eu entrei chorando e ele falou, olha, só que eu era muito jovem, né? Em 2005 eu tinha 21 anos de idade. E acho que devia ter entrado 10 vezes no ar, então eu tava de fato completamente emocionado. É aquela coisa, não tem condição. E eu acho que eu não tinha. Porque Mas tu não era identificado ali. Não era. Era um isento, mas não conseguia, cara. Eu entrei chorando. A Me Liga, o Grêmio ganha a Batalha dos Aflitos, que lá mexeu muito comigo. Teve uma vez agora, aí eu tava na Gaúcha, Grêmio e River, em 2018, eu tava na repórter de torcida. Cara, eu consegui, mas foi disparado o dia mais, tanto que eu lembro que quando o Grêmio toma a virada, né, o Grêmio é eliminado em casa e o Pedro chama assim, cara, eu disse, Pedro, não consigo falar, velho. Tá ruim de falar. E os caras vinham e eu tinha que entrevistar as pessoas e era um clima de velório, assim, era um clima muito ruim. E eu tá, Pedro, vamos... Mas assim, eu fui mal. Eu fui mal porque, de fato, eu não queria estar ali. Eu queria estar dentro da terra, me esconder e eu tinha que estar com o microfone. Aquela foi muito ruim pra mim. Aquela foi muito ruim. Mas eu fiz, né? Mas fiz mal. Não fui bem, porque... E acho que também, tendo o papel que eu tinha uma licença poética ali. Cara, tu tá bom, beleza. Tu tá sentindo o que todo mundo tá sentindo. Mas não foi legal, assim, eu não me senti bem, eu senti até me envergonhado de estar sofrendo na frente de tanta gente, sabe? Porque foi muito ruim pra mim. Se eu estiver na minha casa, certamente eu seria chorando, velho. Foi muito ruim. 2018, certamente tu lembra desse... Claro que lembro, claro. E pra ti, Nando? Não, nunca que algo que me incomodasse, até pelo contrário, sabe? Eu fiz grandes eventos do Grêmio. Eu, por exemplo, em 95 eu fui a Tóquio naquela decisão do Grêmio, né, com o Ajax. Né? Eu fiquei, acho que uns 30 dias lá. Aquele grupo era muito legal. O Cacau era uma pessoa maravilhosa com a gente, tá? O Grêmio mudou de local de treinamento, então, Tóquio, né? 95, não é aquela coisa que tu entra hoje na internet e descobre tudo. Imagina. O Maps, né? O Waze, não tinha nada. Né? Então, assim, aí o Grêmio mudou o Cacau, tá? Vocês vêm comigo aqui. Aí pegou a cachorrada, os repórteres, botou no mesmo ônibus do Grêmio. Olha que coisa que não existe. Junto com os jogadores, com o Rivarola, com os caras, todo mundo ali. Né? Fomos no ônibus, agora aprenderam o caminho, ele foi nos explicando. Amanhã vocês vêm sozinho, tá bom, valeu. Então assim, ó, eu torci muito pelo Grêmio, fiquei muito chateado que o Grêmio não ganhou aquele jogo e os colorados me cobram muito isso, brigam comigo, porque quando se discute tal do campeão mundo FIFA, Copa FIFA, eu digo, olha, o título que se tinha na época de campeonato mundial era esse. Eu disse, mas não era a FIFA que organizava. Eu disse, a FIFA não organizava nada mundial naquela época. Quem organizava era a UEFA e a Conmebol. Era o mais internacional que a gente tinha. Então, era aquilo que existia. Então, para mim, aquele era o campeonato mundial. Né? Então, os colorados odeiam que eu diga isso. Porque tem um campeão do mundo FIFA e tal. Agora, para mim, é uma coisa normal. Eu tava lá, entendeu? Eu vi o evento, sabe? Eu entrevistei os caras. Aquela marra do Van Gaal, quando eu perguntei para ele sobre os jogadores, eu falei, não conheço ninguém, vou dar uma olhada agora de noite. Olha que cara nojento. Como é que eu vou torcer por eles, assim, entendeu? Porra, tu vira um patriota, entendeu? Aquela coisa de torcer pelo que é teu, pelas tuas pessoas, entendeu? Os caras que estão perto. Claro. Eu vou te dizer, isso acontece muito, né? Quando eu trabalhava na Band, esse 2005, às vezes eu ia fazer o Inter lá. E tu começa a gostar da pessoa e tu começa a torcer pela pessoa. Pela pessoa, claro. Aí tu esquece até que os caras são do Inter. Óbvio, é o que eu digo, na minha casa, o Roger, por exemplo. O Roger é muito meu amigo. Já fui na casa dele beber, ver Champions League, fazer churrasco. Tia, hoje eu seco ele dentro da minha casa, eu seco muito ele. Eu quero que o Inter vire um clube de piscina. Mas eu torço para ele, né? Quando o Inter ganha... Tu torce para ele, mas quer que ele perca tudo. Exatamente. Claro. É muito difícil para mim. Isso é muito difícil, Nanda. Muito complicado. Pensa o quão difícil algoz pro Duda, assim. Mas eu acabo gostando da pessoa, é muito difícil, cara. Eu torço, um baldaço. Um cara assim... extrema, todo mundo... Cara, eu amo o Baldasso, mas eu adoro ver o Baldasso se ralar. Mas eu amo ele, cara. A gente fala muito, né, que o Baldasso, na verdade, ele tem muita... A audiência dele é gigantesca. E que muitas pessoas, inclusive,
muito gremista quando o Inter Nenhuma dúvida. perde, eles fazem questão de que eles 70% querem da audiência do Baldasso é de gremista, né? O Baldasso sempre Exato. arrumou rolo. Sempre, o Duda agora falou que, às vezes, o cara do outro time, ele é mais duro com o time dele. É que nem Sim, o o Baldasso pai é com o bem filho. visceral, O né? filho chega em casa e diz, Não é assim. pai, tirei 9. Porra, só 9. Aí vem um amigo do filho e diz, tirei 7, tio. Pô, foi boa nota, isso aí estuda, mas ele acha que é legal, entendeu? Com o filho da gente é sempre... O cara que analisa o time dele nunca tá bom. O Baldasso fez uma viagem pela Gaúcha, eu não lembro, Duda. Libertadores que o Inter ia jogar, não sei se foi... Não sei, é tanto país, já tá... Mas assim, chegou lá, o repórter do lugar foi perguntar, você, cara, periodista, né? Não sei, como está o Inter? E o Baldasso deu um pau no Inter. O Inter não jogava nada e tal. Foi manchete nos jornais e, pô, veio pra cá tudo, né? Queriam matar o Baldasso. Queriam matar os História é essa que a gente tá mal, velho. Gente, antes da gente continuar o nosso papo, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Com a Vero, você tem acesso a mais clientes vendendo nas opções Banri Compras pré-datado para até 60 dias e parcelado em até 12 vezes. Acesse sejavero.com.br. Meninos, na primeira vez que a gente abordou esse assunto aqui no Fala, o Nando, inclusive, já é a segunda vez que vem, a gente tratou de jornalismo de opinião, eu lembro a primeira vez, o Duda estreante, mas a gente tratou a primeira vez, isso foi em fevereiro de... abril de 23, tá? Eu dei uma opinião e tomei um pau. E tudo bem, faz parte. Por quê? A minha análise na época foi assim, bom, jornalista esportivo identificado sempre teve. Guerrinha, Kenny, Davi, Santana. o Santana, sempre teve. Mas eu estava naquele momento entendendo, talvez eu já tenha mudado um pouco de opinião, tá? Que a credibilidade que esses caras sempre tiveram não dava para se comparar com a nova geração que vinha já identificado. Que, assim, me parecia essa nova geração que já vem identificada, e eu vou falar da geração pós-Duda, tá? Não da tua, que eu acho que ainda veio... vem mais visceral, vem mais torcedor do que jornalista. E aí acabei tomando um pau da audiência que não concordaram. Então, queria ouvir de vocês a opinião sobre credibilidade, porque a gente está falando de... torcedor ou não, tu tá ali como jornalista, né? E isso não te impede de comentar, ou de narrar, ou de participar de uma jornada esportiva do time que não é o teu. Mas vocês acham que a credibilidade permanece a mesma desde os tempos, sei lá, como eu citei, Guerrinha, Kenny, Davi, Santana, como a nova geração? Eu acho assim, ó, tá? A gente tem que definir funções aí, tá? Kenny, Davi, Santana, esses caras sempre foram cronistas, articulistas e radialistas, nunca foram analistas de jogo. Tu ser comentarista de uma jornada esportiva, numa rádio como a Gaúcha, que concentra opinião, é um poder assim gigantesco. E esses caras, por exemplo, eles nunca... O Santana foi convidado uma vez que outra. Eu lembro de Santana, no Ronaldinho, no Grenal, aquele que dá uma roda no Dunga. Sim. O Ronaldinho faz uma coisa maravilhosa, um golaço, e o Santana no meio do gol. Pelé! Isso aí, no meio da narração, é sensacional aquilo, entendeu? Mas ele tava ali assim, né? Não, ele não era o comentarista do jogo. Tu imagina o cara que tá comentando o jogo pra Grêmio e pra Inter, porque quem tá ouvindo são gremistas e colorados, o cara, Pelé vibrando com o gol que o Inter tomou, entendeu? Então, acho que é diferente. Eu acho que esses caras, dentro daquele... Não é nem questão de geração. Acho que mesmo sendo hoje, tá, eles sendo analistas de jogo, tanto que não se coloca. Hoje, o que faz as rádios comerciais? Às vezes elas, por uma gaúcha, vão pegar. Ela tem um analista e ela tem um cara que é o comentarista identificado. Que são o Césares e o Wagner, né? Então, que estão lá, que são os identificados nas transmissões. É uma coisa. Outra coisa é esse cara, por exemplo, ser só o comentarista, né? Ele vai ter que ter uma relação diferente. E o César era o comentarista na Band. Todo mundo sabia que ele era gremista, porque ele já tinha sido dirigente do Grêmio antes. Então nunca escondeu. Né? E ele comentava os jogos e muito bem, porque ele conhece futebol. Né? Ele comentava os jogos do Inter muito bem. Às vezes eu não via o jogo, eu queria ouvir a opinião dele se ele tinha comentado o jogo. Porque eu escolho alguns caras porque eu quero saber como é que foi o jogo, né? Os caras que eu acredito, que eu sei que gostam, que entendem e tal. E eu gostava de ouvir ele nos jogos do Inter. Então assim, ó, não me incomodava isso. Mas ele hoje, no conceito da Gaúcha, por ser identificado, né? Ele pode fazer Grêmio. Ele faz Grêmio. Ele faz Grêmio, ele é o cara do Grêmio. Né? Já o Guerrinha tem uma situação diferente, né? Mas o Guerrinha pediu muito isso.
Né? O Guerrinha queria ser comentarista de jogo. O Guerrinha queria. Sim. O Cláudio Cabral nunca conseguiu isso. O Cláudio Cabral é um cara fantástico no rádio. O Cláudio Cabral é um cara que antes do Twitter tinha frases assim pro Twitter maravilhosas, entendeu? E o Cláudio Cabral, quando ele sai da Gaúcha, nós vamos juntos, inclusive, em 95 para a Band. Eu saio da Gaúcha também, vou para a Band em 95, depois eu volto, mas eu saí em 95. Ele vai porque ele queria comentar jogo. Todo mundo sabia que ele era colorado, porque ele, inclusive, já tinha sido dirigente também do Inter, em 78. Ele era maravilhoso. E ele foi comentar jogo, e os gremistas adoravam ele comentando o jogo. Porque ele sabia muito. Mas eu acho que de credibilidade, assim, eu acho que assim, a credibilidade, ela se dá na boa, com o tempo. Né? Então, assim, é muito difícil que um moleque que começou agora tenha credibilidade. Exceto se o cara acertar 2 bostaços, né? Com perdão da palavra, assim, de informação, né? Então, no meio do futebol, a credibilidade, na minha opinião, se dá com o tempo. Em diversas ações, né? Tu pode ganhar credibilidade com informação, pode ganhar credibilidade, por exemplo, com ações. Então, se um dirigente te reconhece numa transmissão, alguma coisa, como alguém, isso vai te dando um corpo, vai te dando um estofo à credibilidade. Então, assim, a gurizada está começando agora a se falar, a geração pós-Duda, esses caras assim, quem é que a gente cita? É difícil tu citar alguém, porque ainda não tem muita estrada pra gente dizer assim, cara, esse cara tem credibilidade. Mas certamente tem caras bons. Tu vê que tem guris muito bons em reportagem e em comentários, assim, seja gremistas e colorados. Tem caras que eu gosto da nova geração de ouvir, que são gremistas, né? Sei lá, eu acho o próprio César é um cara jovem no meio e é um cara que eu gosto. O próprio Diogo, que esses tempos também se revelou gremista e teve a treta lá do presidente, mas, cara, eu acho que ele comentando, ele vai bem. Eu acho que ele vai bem. Enfim, são nomes assim aleatórios, mas que eu gosto de ouvir, entendeu? Eu acho legal, assim. Então, eu acho que a credibilidade se dá com o tempo. Por isso que essa gurizada ainda não são caras que a gente crava. Esse não cara tem estofo ainda. Mas, pô, o Gabardo... Cara, o Gabardo, ninguém sabe o time dele. Pra mim, é um repórter hoje de maior credibilidade no estado. Porque as informações dele são todas fidedignas. É um cara que tem boas fontes, também. Muito tempo na estrada. Desde os anos 90 eu conheço o Gabardo, já trabalhando em rádio. O próprio Marcos Souza, que é um cara mais jovem, que é, né, colega do... Mas tem muito boas fontes. Então, já se provou que é um cara de credibilidade. O próprio Wagner Martins, hoje de Inter, é um cara que se destaca, tem muita credibilidade. Enfim, acho que o tempo dá credibilidade às pessoas e a gente vai, daqui a 10 anos, discutir quem está começando agora, assim. Fulano é bom, fulano não é bom, esse cara esse cara se passa, esse que aí erra, esse chuta, esse tá nem aí, esse aí é mercenário. Aí tu vai escolhendo o que tu quiser. O que acontece, às vezes, é de um jornalista, por ser identificado com o time, dar uma informação que, no caso, não é boa para o time, mas é uma informação, né? E ele ser cobrado pelos dirigentes. Ele ser cobrado. No caso do Diogo que estava falando agora, a agressividade que o presidente foi por causa dele, foi por causa disso. Como é que um repórter gremista... Provavelmente ele estava certo, né? Provavelmente ele nunca sabe, né? Embora todo mundo tenha negado, claro. Mas eu acho que esse é um exemplo. Quem mais que foi? Bom, o próprio Gabardo, o Marco e o Diego Torbides, que deram a informação do Soares. Do Soares. Né, no meio do ano passado, retrasado, foi muito cobrado também. Os dois foram, né? Os 3 foram, só que o Diego Torbes, ele é identificado. Mas ele é um jornalista. Todo mundo sabe que ele é gremista, né? Gente, ainda nessa linha de credibilidade, e a gente vai falar um pouco dessa relação com o público que hoje está muito direta. Hoje vocês têm esses retornos muito direto, que isso pode ser muito bom para um termômetro de vocês, e também pode ser, como disse o Duda, caguei para eles. Mas, assim, um outro aspecto que surgiu nos episódios anteriores que a gente falou sobre isso é a diferença que as pessoas que participaram analisaram assim. Se antes um jornalista esportivo conquistava sua, sei lá, vamos falar em sucesso, pela credibilidade, hoje muitos vão na onda do engajamento. E a gente sabe que amor e ódio engajam, né? Para bem ou para mal. O que vocês entendem dessa questão, dessa relação com o público, da diferença de credibilidade e engajamento? Olha, primeiro, uma coisa assim que eu acho até em cima do que tu tinha falado antes ali, né? Sobre que o público é diferente hoje, é mais visceral, essa coisa toda, né? Eu sou daqueles que penso que o jornalista ele tem que levar sempre em conta o público-alvo, mas ele não deve só agradar, fazer aquilo que o público-alvo quer.
Porque o público, às vezes, é burro, sabe? Com todo respeito, sabe? Mas, assim, mudanças na sociedade talvez não acontecessem se as pessoas só fizessem aquilo que os outros querem, né? Então, as grandes mudanças, elas se dão assim, né? Eu lembro que no livro do Boni, ele fala sobre isso, na construção da Globo, né? Não, tudo bem, nós vamos fazer uma novela, nós vamos fazer que as pessoas entendam, mas não vou só fazer isso, eu quero que elas aprendam alguma coisa. Então ele começou a botar temas como inseminação artificial, barriga de aluguel, umas coisas, porque era papo que só tinha na TV, de especialistas e ninguém entendia nada. Na novela os caras começaram, né? Então eu penso isso, sabe, que a gente tem que levar em conta os caras, mas só porque eles são viscerais, né? O que a gente está vivendo hoje? Uma espécie de estética do exagero, entendeu? Então tudo, se tu gosta demais. Se tu não gosta, tu odeia demais. Então é aquela coisa assim, sabe? É o pior jogador da história do Grêmio, o pior jogador da história do Inter, é o pior técnico da história do Inter, é o pior... Tudo assim, né? E agora até o Duda estava falando antes de entrar no ar que o público já está um pouco sacando, não querendo tanto isso, mas teve no início, era muito chato. Só aqueles memes, aqueles cortes do torcedor identificado, uns gritos, outros jogando pela janela, o outro não sei o quê, sem camisa, umas coisas assim. Tá, rolou uma época, mas eu acho que hoje... É uma seleção natural, eu acho. Já tá rolando uma seleção natural. Tem uma assim. brincadeira que eu acho ótimo, que diz assim, quando é que a gente perdeu o direito de gostar ou não gostar das coisas, né? E foi um corte, inclusive, até de uma humorista que diz assim, na época do Orkut, a gente tinha, sei lá, uma comunidade, eu odeio gola alta. Todas as pessoas que odiavam gola alta estavam naquela comunidade. Mas que não gostavam estavam na comunidade do eu adoro gola alta. Pronto. Hoje a gente não tem mais esse direito, né? Então... Eu, assim, nesse negócio de conteúdo, de engajar, tipo assim, eu tendo, tá? A menos é a minha linha, né? Quando eu tava lá na empresa, na RBS, eu atendi a linha da empresa, embora fosse muito tranquilo, assim, né? A RBS sempre deu muita liberdade pra gente trabalhar, assim. Mas, às vezes, tinham coisas que eu faria de uma outra forma e a empresa queria daquela forma. Trabalhando de forma autônoma, assim, eu tenho a minha linha. Então, assim, eu tenho convicção nos convidados que eu levo, né? Então... deu um rebuliço, esse dia eu levei um cara lá, deu um rebuliço, me xingaram, cara, mas eu tinha convicção que era o convidado certo, ponto, acabou. Gosta, consome, não gosta, é a forma de tu protestar, mas eu super respeito, né? Direto os caras botam assim, esse aí eu não vou, isso eu gosto de comentário assim, Bado, daí esse eu não vou ver, mas depois eu volto, né? Alguma coisa assim. Eu falei, tranquilaço, velho. Se tu for desta forma, assim, respeitosa, né? Dizer assim, olha, Bado, desse eu não gostei, mas, pô, semana que vem eu volto, vamos ver qual é o que tu vai... Pô. Até de Grêmio Inter, às vezes, né? Tipo assim, esses dias eu fiz o Wesley, lá do Inter. Pô, tem o áudio dos caras assim, vai, não sei o que, vai, não, esse aí eu não vou ver. Então, tá bom, óbvio que não vai ver. Pô, não é do teu interesse, tá tranquilo, cara. Não tem problema. Então, assim, eu tenho muita... Eu não vou muito pelo que a minha audiência me pede. Até porque ele pode estar só dizendo isso pra te incomodar, pra tu não levar mais os caras do Inter lá, porque ele vai assistir. Também, pode ser que sim. Mas eu também acho que, assim, esse cara não tem a responsabilidade que eu tenho comigo, velho. E com as pessoas que eu trabalho, entendeu? Então ele tá lá tomando um negócio em casa e diz assim, Duda, entrevista aí o fulano de tal. Ele não pensou, cara, eu tenho que pensar em várias coisas pra poder, sabe? Pô, o que esse cara fez? Onde é que ele tá agora? O que esse cara pode me trazer de conteúdo, de história legal, que as pessoas vão gostar. O meu engajamento é muito em coisas curiosas, em bastidores. E tanto que quando o convidado vai lá no assado, eu digo sempre assim, nós vamos conversar. E se tu não gostar, porque é gravado, né? Muito difícil que seja ao vivo. Se tu não gostar de alguma coisa, eu tiro, cara. Não tô aqui pra fazer manchete, corte e tudo mais. É óbvio que vai ter corte, porque hoje é assim que funciona. Claro. Eu preciso cortar em tua entrevista para dar agilidade para as pessoas, mas eu não vou ficar buscando coisa. Então, quer falar do assunto mais polêmico da tua vida? A gente fala, tá? Não tem problema. Se tu não quiser, já não fala. A única coisa que eu digo para eles, Nanda, é o seguinte... Vou te dar um exemplo aqui, que eu me lembro que aconteceu comigo. O Paulo Paixão, ele foi lá logo depois que ele foi demitido do Inter. Lembra da outra vez que vazou um áudio dele, não sei o quê? Eu falei, olha, Paixão, eu não posso passar de ignorante e não te perguntar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te perguntar. Se tu não quiser responder, tu seja educado e diz assim, olha, Duda, esse assunto eu não vou responder. Agora, se tu quiser responder, tu segue a vida. Agora, eu vou te perguntar, tá? Tá fechado, tá? É só para nós... Não, beleza. Eu sempre faço isso com todo mundo. E olha, eu não lembro
3, 4 caras que disseram assim, bah, esse assunto eu não quero falar. Porque aí o cara vê a maneira que a conversa se dá e o cara se sente à vontade até para os assuntos mais cabeludos. Claro. E as coisas acontecem, entendeu? Eu acho que esse é o gancho perfeito para a gente também falar o seguinte, vocês fizeram um movimento muito parecido, que foi o do YouTube, né? Sair de veículos tradicionais, o Nando ainda permanece, mas de encontrar o seu lugar ao sol no YouTube. E o YouTube, em termos de algoritmos, ele tem uma dança própria, assim, tu tem que dançar aquela música, né? Então eu queria entender como é que foi esse movimento para vocês. O Duda, eu lembro que em 21, quando deixou a RBS, semana a gente te entrevistou, e uma das coisas que tu disse era isso, eu quero mais liberdade para os meus projetos. Isso. Nando não foi diferente. Então, queria entender como que é hoje fazer o que vocês podem com liberdade, que vocês amam, esse jornalismo que vocês sempre fizeram da forma de vocês, agora no lugar de vocês, né? Vocês são seus próprios veículos. É diferente, né? A gente é o editorialista, a gente define tudo, né? É bem diferente. Mas é legal, essa independência, né? Nesse aspecto, assim, também ela é bacana. Mas o tal do algoritmo, tá? Ele é o ser humano, cara. Ele é o ser humano, é a vizinha da esquina, o vizinho que gosta de falar da outra, que não sei o quê. Olha, tem aquele apartamento lá de cima, eles fazem um barulho estranho. As pessoas são assim, são curiosas, né? E o algoritmo trabalha a curiosidade. Então, né, eu acho que, por isso que eu digo, o exagero, ele chama atenção. Uma pessoa sair correndo pelada na rua da praia, para todo mundo para olhar. Vai parar na internet também, entendeu? Ele reage assim. O que a gente não pode é ser escravo disso, entendeu? Então eu vou sair pelado na rua para chamar atenção, né? Não precisa, né? Então eu acho que a gente tem que lidar com o algoritmo, aquela coisa, entender o público-alvo, o que o pessoal está querendo e tal. Mas assim, ó, eu sou assim, gente. É que nem o cara dizer, não, mas tu não tem que entrevistar esse cara. Não, beleza, mas eu vou entrevistar, entendeu? Porque é a minha maneira de agir. Ser transparente, o cara saber quem tu é, e um aceita o outro. Tentar manter esse tipo de relação saudável. Eu acho que quando o veículo é teu, no caso, assim, o canal é teu e tal, tu consegue, entendeu? Consegue ditar isso, ditar regras. Né? Eu, por exemplo, no meu canal, tá? O Inter hoje tem um presidente que teve lá, que trabalhou em governos, o Estado tal, foi envolvido com um partido político, como tantos outros já no Inter e no Grêmio foram. Só que o momento é diferente. Então, no meu canal, por exemplo, naquelas palavras ali que tu filtrar, eu tive que escrever. Tags. Não, de escrever assim, palavras proibidas. Bolsonaro, Lula, Petralha, Bolsominion, não sei o quê. Porque as análises vão tudo assim. Também esse presidente não sei o quê, também o outro não sei o quê. E aí virou assim. E tu sabe que no Inter, o Cudê foi envolvido nisso, o Barcelos é envolvido nisso, virou uma guerra, que é o pior presidente da história. O Cudê tá longe de ser o pior técnico da história do Inter. O Baldasso sabe disso, mas ele odeia o Cudê. Ele odeia o Cudê. Né? E aí, não é questão político-partidária, mas eu acho que é questão de não gostar da diretoria. E o Cudê foi dessa diretoria. E isso se criou muito forte no Inter. Tá? Só que tu cria no Inter e tu passa para as pessoas. Passa para as pessoas e fica um ambiente carregado. Eu costumo dizer que hoje no Inter, cara, tu bota lá o melhor jogador do mundo, se ele for cobrar um pênalti, errou, ou se ele perder um gol, ele é perna de pau. O Valencia, esse é um baita jogador, perdeu 3, 4 gols, acabou no Inter. E o ambiente é tão ruim que os caras se deprimem, os caras são de outro país. Sabe? Eles começam a afundar. Eu acho que o Grêmio seja muito diferente, não, na verdade. Eu acho que isso se dá muito pelo jejum de título mesmo. O Grêmio viveu isso muito agora, há pouco, e já está começando de novo, por causa do rebaixamento, né, a criar essa onda e tal. Tia, sobre algoritmo, assim, que é super complicado entender, né? A gente não tem acesso, assim, eu tive 1 ou 2 reuniões com os caras lá do YouTube, nem eles falam como é que funciona. Eles vêm, ao menos nas reuniões, eram umas perguntas meio enigma, assim, tu que tá gostando de usar os shorts, por que tu não usa mais? Né, o formato. Aí tu vê, bom, os caras querem que tu use, né? Então esse é o. Então eles estão apostando nisso. Então eles vão te entregar mais nisso. Tá. Então, é desse jeito, eles não falam assim, Duda, agora, a partir de agora a gente quer que tu faça vídeos de 10 minutos, não mais de 1h30, tá? Não é isso. Mas eles te dando sinais, assim. E aí eu sou um viciado no YouTube Studio, né? Que são os dados. E eu estudo muito os meus dados, assim, para entender o que está acontecendo, o que eu preciso fazer mais, onde, né, qual é o público-alvo. Cara, eu diminui muito o feminino, por exemplo, nos últimos anos, mas aí
Eu agora entrevistei a Mariana Becker. Tia, o feminino subiu 10% nessa. Ou seja, se eu trouxer mulheres, pode ser que as gurias venham ver. A Lorena foi uma goleira do Grêmio, até foi vendida agora. Mulher foi mais, ou seja, mulher gosta de ver mulher dentro do meio do futebol, do esporte, enfim. Então, isso é uma coisa que eu já identifiquei, assim. Se eu trouxer a mulher, provavelmente o meu público feminino vai aumentar. Mas eu só estou te dando isso como uma curiosidade, né? Isso pode ser que não vire uma diretriz, eu preciso ter. Não é. Se a pessoa for relevante, ela pode ser qualquer coisa, né? Se ela sendo relevante dentro do assunto que eu trabalho, do meu público-alvo, ela vai ser convidada, seja quem quer que seja. O algoritmo não vai passar por cima da minha convicção. Das convicções jornalísticas e de formatos. Não, da minha não passa. Minha não passa. Assim, é óbvio que eu procuro dançar conforme a música. Mas assim, ela não vai... isso é uma diretriz lá. Tem um roteirista lá no meu canal e eu falo assim, ó, nenhuma manchete pode ser mentirosa. Nenhuma manchete. Tudo que tu colocar na manchete, e nem todas passam por mim, porque eu já dei uma liberdade pro cara escrever lá, a manchete tem que estar dentro do vídeo. Ela não pode não estar, entendeu? Ela não pode ser meramente caça-clique. Eu não quero nenhuma vez que o comentário seja essa manchete é clickbait. Não pode. Se tiver, nós vamos conversar. E isso é a diretriz minha. Tu vai passar no RH. Não vou passar no RH, porque, né? Mas assim, essa é uma diretriz que eu tenho, assim, cara, que eu não gosto, porque já fizeram comigo em podcast que eu fui, colocaram coisa que eu não falei e é ruim isso. É ruim, o cara se sente mal, então eu não quero que as outras pessoas sintam, né? Claro. Meninos, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria, pra gente encerrar, para você, brevemente, o que todo jornalista esportivo identificado tem que saber. Se é jornalista esportivo identificado tem que saber, primeiro que não dá para mentir, tem que dizer a verdade. Segundo, se puder, além de estudar jornalismo, se tu vai ser jornalista esportivo, entendeu? De especializar, não é só comunicação. Entende futebol, estuda um pouco futebol. Acho que falta muito, por isso que tem tanto ex-jogador comentando, porque tá faltando o pessoal entender isso, que não é só estudar jornalismo. Jornalismo, se tu vai fazer um jornalismo de economia, por exemplo, tu vai ter que entender como é que é o processo. E no futebol também. O futebol é um processo. O jogo, ele acontece, não é por acaso. Tudo ali tem um treinamento, tem fundamento, acontece porque tem uma lógica para acontecer. E quem trabalha nisso tem que entender. Então eu diria isso, né? Trabalha com a verdade e se tu quer ser especializado, especializa. Cara, eu acho que eu diria muito próximo ao Nando, assim, eu acho que as pessoas têm que procurar a verdade. Eu acho que hoje em dia a gente tem que procurar o máximo respeito, a empatia. Eu tive uma experiência muito grande para mim, que foi a coisa mais legal que eu fiz nos últimos anos, foi ter passado por dentro de um time de futebol, ter jogado. Isso me deu uma empatia e, assim, eu poder entender o que os caras passam, eu acho que é muito válido para depois tu comentar. Óbvio que não é todo mundo que vai ter essa chance, mas é como o Nando disse, né? Os ex-jogadores estão tomando o espaço, né, da comunicação, porque é mais fácil eles se especializarem em comunicação do que nós jogar bola. Perfeito. Né? Infelizmente é isso, né? Então a gente tem que tentar se especializar ao máximo, né? Estudar ao máximo, mas assim, respeito e empatia, eu acho que é muito importante. Se partir da gente o respeito, olha as tretas que o Renato ultimamente mais reclamou, era respeito. Tenha razão ou não, os dois lados batiam em respeito. Né? Então, partindo de alguém, essa nova geração chegando, quanto mais respeito, acho melhor o ambiente será. Perfeito. Meninos, muitíssimo obrigada por participarem do nosso 100º episódio que foi pro ar nesses 2 anos e pouco de Fala Mercado. Então, muitíssimo obrigada. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo número. Valeu. Muito legal. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência e lembrando, curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Como vocês sabem, aqui no Fala Mercado sempre tem. Espero semana que vem. Tchau, tchau.